vamos para a nossa parte prática e para ver alguns componentes utilizando o simulador, como eu havia falado, tá? Então, vocês vão lá na sua pastinha onde vocês descompactaram o Cisco IT Essentials Virtual Desktop, abre o Index. Se você configurou o Internet Explorer, ele vai abrir no Internet, né? Aí você clica em selecionar Double Flash e permitir uma vez. Eu não configurei no internet, eu configurei pelo Firefox. Então você pode copiar o link, né? Ou Chrome. Copiar o link e colar lá. Ele também vai abrir. Tá vendo? No meu caso ele não pediu permitir porque eu tinha aberto aqui antes. Então, aqui nesse simulador ele te dá as boas-vindas, né? E mostra funcionalidades do simulador. Então, aqui a gente tem a opção de aprender, né? Testar e explorar. Ele fala aqui da opção de explorar, onde a gente tem cada componente, que eu vou falar daqui a pouco. Então, ele mostra e ele descreve cada um em inglês, mas eu vou falar para vocês, né? A gente vai montar uma máquina agora nessa aula, tá? Na simulação, com cada um desses componentes. Então, passando tudo, vocês vão em Power Supply Layer, ok? Clica nele e ele vai te dar a máquina vazia. A gente vai começar a montar a máquina. A primeira coisa é a fonte de alimentação, né? Que o computador não funciona sem energia. E o computador não funciona com a energia de 127 volts, como a gente viu na aula 2, tá? Então, a fonte, ela serve para alternar essa tensão que vem de 127. Então, ela diminui essa tensão, tá? Para uma tensão menor, no qual os equipamentos, aí, as placas, aguentam essa tensão menor aí. Então, para a gente ligar a fonte, é só clicar nela e arrastar ali, onde ele ficou em amarelo. E aí você tem que encaixar ele aqui. Então, tem essas opções de virar, tá? Então, ele vai virando e ele encaixou já. Lembrando que deixa eu tirar de novo aqui. Você vai virando até que ele encaixe. Se você virar... Opa! Só um pouquinho. Se você virar, por exemplo, para cima aqui. No meu Chrome tá dando problema. Vou voltar lá pro file, tá? Então, você colocando a sua fonte aqui e virar ele para cima e tentar encaixar, ó, se tiver errado ele não vai, tá? Tem que estar do lado certo. No caso a fonte, essa parte do cabo vai para baixo, é só clicar ele encaixa. E depois ele pede para colocar os parafusos, você clica e arrasta para lá, ele mesmo já coloca e fala que você completou com sucesso a instalação da fonte, tá? Aí só dá OK e agora a gente vai para a placa-mãe, motherboard, tá? Então a placa-mãe ele vai vários outras configurações aí, como a memória RAM, tá? A CPU, o cooler que faz a refrigeração da CPU, porque a CPU esquenta muito devido ao seu alto processamento aí. Então a gente vai encaixar as memórias por enquanto. Então a memória RAM, ele já indica lá em amarelo, né? Aí ele vem para você virar também. Tá? Então você vira do modo correto e aí ele vai encaixar. Se você virar ao contrário, ele não vai, tá vendo? Então só virar da forma correta ele já encaixa, pede para você apertar ele, né, na cintinha aqui, só clicar que ele vai fechar. Aí tem que encaixar outra memória. Então aí você vai virando até essa parte dos chips ficarem para frente, para sua frente, e você encaixa e aí fechar. Agora a CPU, a gente vai lá, ela também pede para você virar da forma correta, então dessa forma você vai tentando virar até que ela encaixe. Aí. Então essa parte aqui maior, esse tipo um retângulo, ele é para o lado esquerdo da sua visualização. Aí tem que fechar a tampinha e lacrar. Para colocar o cooler, a gente tem que passar uma pasta térmica aqui, tá? Opa, ele saiu.
Peraí. Então, para encaixar o cooler, ele tem que passar a pasta térmica. Então, é só clicar e arrastar até lá, ele mesmo já aplica. E depois você vem com o cooler, que faz a refrigeração da CPU. E aí ele fechou. Ele pede para encaixar o cabo, ó. Ele também pede para você virar, né? Para ele encaixar. E ele já encaixa o cabo da CPU para dar energia para o cooler virar. E aí a gente vai para a instalação da placa-mãe. Então ele quer que você clique aqui na instalação da placa-mãe para ir lá para o gabinete. Ele vai sozinho, então você também tem que virar ele até que ele encaixe, aí você tenta encaixar. O cooler fica do lado da fonte. E agora a gente vai encaixar as placas, os adaptadores. Então a gente tem aqui a placa essa placa de internet de rede, tá? Então essa aqui é a placa internet de rede, a cabeada, tá vendo? Então aqui a gente vai encaixar o RJ45 depois. Então é só clicar, ele já mostra lá em amarelo onde tem que levar. Se você levar para o lado errado ele não encaixa, então tem que levar em cima do amarelo. E aí depois só levar o parafuso. Encaixou. A outra placa é a placa de rede sem fio. É o wireless, tá? Onde a gente vai encaixar a antena aqui. Também é só levar, ele já mostra. E depois levar o parafuso. E aqui é a placa de vídeo, tá? Onde a gente vai levar ela e ela vai encaixar ali. E colocar o parafuso. Depois são os discos, tá? Aqui ele fala que completou com sucesso a instalação desses itens. E a gente vai para os discos. Então é só você clicar nessa abinha do lado esquerdo, Internal Drives. Então a gente vai colocar o hard disk, que é o disco rígido, onde vão os dados. Colocar os parafusos para encaixar, né? E aí ele fala que você completou com sucesso. Agora a gente vai com os drives externos. No caso aqui é o CD, né, o DVD. Hoje em dia não tem mais, tá? É tudo usado por USB, mas esse aqui é um simulador antigo. Então você leva, vira ele até que ele encaixe. Coloca os parafusos. Disco, esse aqui é o disquete, também não tem mais, mas ele pede para encaixar, para funcionar, tá? E os parafusos. E completou a lição dos discos externos, agora a gente vai para os cabos internos. Então, nós temos aqui os discos PATA, FLOP e SATA, tá? De SATA, né? Tendo que é SATA e qual a diferença para IDE. Então, a IDE é a sigla para Integrated Drives Electronics, teve seus primeiros HDs lançados em 86 e foi o primeiro padrão que integrou a controladora com disco rígido. Então, as primeiras placas tinham somente uma entrada IDE e outra FDDD, do drive de disquete aí. Depois passou pelo menos até duas, sendo uma primária e outra secundária. O protocolo ATAP, que é a T-Attachment Pack Interface, foi criado para integrar placa de som, unidade CD-ROM, caixinhas e microfone com drive de IDE, e logo assumiu o posto como padrão. SATA ou Serial ATA é uma tecnologia de transferência de dados entre dispositivos de armazenamento em massa, então unidade de disco rígido e drives ópticos. O padrão fornece melhores velocidades, cabos menores e, consequentemente, conectores menores, que ocupam menos espaço da CPU, simplificando a vida de usuários e fabricantes de hardware. Então aqui a gente tem um cabo de transmissão do tipo PATA, né? IDE, e o cabo do tipo SATA, de transmissão de dados. Então, esse padrão, né, atualmente, a ATA, né, foi criado em 84 pela IBM e seu computador chamado AT. Inicialmente, o padrão ATA também era conhecido como IDE e, com o surgimento do SATA, foi renomeado para PATA, para diferenciar as tecnologias.
A grande diferença dos dois padrões está justamente na primeira letra, né? PATA transmite os dados usando cabos de 40 ou 80 fios paralelos. Daí o P, paralelo 5 da sigla, né? O SATA transfere os dados em série, então usando cabos formados por dois pares de fios, um par para transmissão e outro para recepção. Usando aí transmissão diferencial e mais 3 fios terra, totalizando 7 fios aí somente. Então, porém, muito mais que diferenciais padrões, né? A forma como cada um deles transfere os dados define o formato físico e, consequentemente, a velocidade, interferência e outros recursos adicionais. Enquanto o padrão PATA atinge 133 megas por segundo, né, transmitindo vários bits por vez, ele também está sujeito a ruído. O SATA, além de obter ótimas velocidades, né, 150 megabits por segundo no padrão SATA e 300 megabits por segundo no padrão SATA 2, ele é praticamente imune aos ruídos, o que explica sua adoção como padrão da maioria dos computadores. A tendência é que o PATA desapareça, né? Aí eles vão saindo do mercado conforme aí vai dando continuidade aí nos computadores. O pessoal geralmente mantém aí para deixar conectar outros HDs antigos aí para poder transferir dados. Então vamos lá, vamos conectar nosso PATA. Você clicando nele ele já mostra onde tem que conectar. Você tem que virar ele até ele encaixar, tá? Cabo instalado. Agora a gente vai colocar qual que é esse aqui? O flop, né, do disquete. Também tem que virar até que ele encaixe. Encaixado. E agora o SATA. Maior velocidade. E pronto. Agora a gente vai conectar os fios de energia. Então você vai clicando nele, eles vão mostrando aonde. Você clica em cima do fio, ele mostra onde você tem que clicar de novo para ele encaixar. Então você tem que ir virando. Ó, se ele não. Vai virando até que ele consiga encaixar aí. Esse daqui, aqui. Que é o SATA. O que mais que a gente tem aqui? Esse aqui, para ligar o HD, energia. Esse outro para ligar a outra energia do disquete, né? Do DVD. Da placa-mãe. Também para a placa-mãe. Vem que a maioria dos cabos tem travinha. Então, acho que foi tudo. Agora a gente vai. Não tem mais nada para conectar. Tá aqui. Botou o cabo aqui do DVD. Finalizado. Acho que todos estão conectados. Os cabos externos, então. Vamos colocar, fechar ele, colocar os parafusos. E aí vamos colocar os cabos externos do monitor, né? Tem que virar até encaixar. Teclado. Esse é um padrão que não é USB, tá? Esse padrão, ele não é mais utilizado, né? Somente em máquinas antigas. O mouse também. USB. Cabo de rede. Wireless, né? E aí, nosso cabo de energia para ligar a máquina.
E aí ele fala que você completou com sucesso a instalação da máquina.